É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. Hoje, aqui em Ribeirão Preto, neste cenário maravilhoso, que parece cenográfico de um filme hollywoodiano, né? Nós temos aqui a natureza nos abraçando. E o programa Diálogos do Saber é uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação, apoiado também pela CAPES, o INEP e o OBEDUC. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento científico e socializar as pesquisas, traz para este programa diversos profissionais de várias áreas para tratar de temas caros à sociedade. E hoje, aqui nós temos no nosso programa a doutora Fabiane Burlamac, da Universidade de Passo Fundo. Fabiana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, compartilhar contigo esse cenário maravilhoso e também um pouco dessa nossa paixão, que é a leitura. Hoje a temática nossa é leitura e literatura. E para começar esse diálogo, eu gostaria de conversar com você e você fala para nós o que na Universidade de Passo Fundo, como que vocês trabalham a leitura, a literatura, quais são as suas pesquisas, quais as principais temáticas. Nós sabemos que a Fabiane trabalha muito com itinerários da leitura, literatura e leitura e a formação do leitor e a leitura na escola. Fala um pouquinho para a gente disso, Fabiane. Bom, para eu falar um pouco do que eu trabalho, das minhas pesquisas, eu tenho de falar realmente de onde eu venho, de onde eu me posiciono, que é a Universidade de Passo Fundo, em que nós temos uma trajetória de mais de 30 anos na formação do leitor. Nós temos uma movimentação cultural chamada Jornada Nacional de Literatura, que acontece há mais de 3 décadas em Passo Fundo, capitaneado pela professora Tânia Resen, que eu acho que ela é o meu exemplo assim, na questão da formação do leitor. Eu fui contagiada por essa questão do crer na formação do leitor, crer na leitura como modificadora da experiência do sujeito, a partir da professora Tânia, que foi minha orientadora do mestrado, e enfim, começamos a trabalhar aqui. A Jornada Nacional de Literatura, por ser toda essa movimentação que trabalha com formação do leitor e que nós fazemos essa movimentação a cada 2 anos, ela deu a Passo Fundo o título de Capital Nacional da Literatura. Então nós temos todo este cenário de formação do leitor, porque nós somos, quer dizer, fomos de certa forma reconhecidos, de certa forma não, fomos reconhecidos por esse trabalho que se faz em prol da leitura. Então, dentro da Universidade de Passo Fundo, no contexto do programa de pós-graduação em letras e do curso de letras, além da Jornada Nacional de Literatura, nós temos os seus desmembramentos, quer dizer, o que aconteceu a partir da Jornada de Literatura. Nós temos o Mundo da Leitura, que é o Centro de Referência em Literatura e Multimeios, que trabalha com a leitura em múltiplas linguagens, não só a linguagem do texto impresso, do texto livro, que a gente, claro que nosso objetivo é o texto literário, mas nós não podemos prescindir das outras linguagens, das outras formas de leitura. Então nós temos uma concepção de leitura em seu sentido mais amplo, E a partir de 2006, que nós fomos contemplados com o título de Capital Nacional da Literatura, nós passamos a fazer o trabalho com o livro do mês, agregando editoras, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, com o Centro de Referência em Multimeios, o Mútuo da Leitura, e seus professores, o programa de pós-graduação em letras e o curso de letras. E lógico que a gente passa a olhar a essa questão de como a leitura está acontecendo no âmbito da escola, como é que o professor se torna um eficiente mediador de leitura. Também temos a olhar sobre os bibliotecários, de que forma esses bibliotecários, tentando capacitá-los, desenvolvem essa questão da formação do leitor, e nos preocupamos realmente com o jovem, com a criança e com o adulto, sim, porque não o adulto leitor. Fabiane, você falou que é a capital da literatura,
E eu me recordei da Flip, que este ano eu participei em julho, e que é uma coisa bem bacana. A festa da literatura lá em Paraty, ela traz uma coisa bem gostosa, que é essa aproximação do escritor com o leitor. E esses 30 anos que vocês têm, né, de fazer esse evento com a literatura, ele também traz essa aproximação do escritor com o leitor? O grande diferencial, acho, da Jornada Nacional da Literatura é que o nosso leitor realmente é o leitor daqueles autores que vão. Então nós temos assim, dentro da Jornada Nacional de Literatura, nós temos a Jornadinha Nacional de Literatura, que trabalha com a criança. E temos também a Jornite, a Jornada Universitária, o PF, que são vários elementos dentro da própria jornada. Então, assim, antes de acontecer o grande evento, que no ano que vem acontecerá entre o final do mês de setembro e outubro, nós temos a pré-jornada e a pré-jornadinha, que eu acho que é o grande diferencial da nossa movimentação literária. Porque o que nós fizemos? A gente faz uma preparação tanto com as crianças quanto com os adultos que vão participar da jornada, se faz uma efetiva leitura, se faz encontros, debates, produtos, quer dizer, saem produções das crianças sobre esse livro, e há o grande encontro com esses escritores que se dá durante a Jornada Nacional de Literatura. Nós sabemos que dentro da sociedade, principalmente através da mídia, há um discurso da falta de leitura, da ausência de leitura ou do conhecimento de se ler adequadamente, né? E a gente sabe, nós sabemos que a leitura vista do âmbito da prática, como uma prática social, você tem vários tipos de leitura e que não existe uma leitura adequada ou inadequada, né? A leitura, ela é e faz parte de cada ser humano em qualquer lugar e de qualquer forma. Há níveis de leitura e há níveis de interpretação, não é? Então, pensando nisso, você entende que esses eventos que ocorrem lá, como eles reverberam dentro da sociedade, dentro dessa formação do leitor, para esse leitor ser mais, digamos assim, crítico e não ficar naquela leitura só de superfície? Olha, nós temos, vamos sempre pensar assim em estatísticas, em dados que vão revelar o índice de leitura. Quando foi feito o último dado que se tem do índice de leitura nacional, Passo Fundo foi a cidade que mais leu no Brasil inteiro, 6,5 livros por habitante. Olha! Então isso realmente nos mostra que o que nós estamos fazendo é a coisa certa, que estamos no caminho certo. E como que você vê, olha, você disse, olha, foram livros impressos. E hoje a gente vê que nunca se leu tanto quanto nas redes sociais, no celular, porque é um tipo de prática, é uma leitura ininterrupta, as pessoas não param, né? Que é uma leitura não erudita, mas uma leitura de massa. Uma leitura de um tempo mais desacelerado, né? A leitura do livro, ela imprime àquele que está fazendo a leitura, que ele tem que ter um pouco mais de calma, tranquilidade, para até macerar aquilo que ele está lendo. Já a leitura na tela, né? Seja do computador, do celular, ela é uma leitura mais rápida, é uma leitura mais dinâmica, mas também é uma leitura que não tem tanta retenção. Como você vê essa diferença? A que você atribui o gosto pela leitura do impresso num mundo do digital? Eu não vejo diferença assim no que tu pode dizer assim, que tu vais te formar como um leitor impresso e tu vais te formar como um leitor do digital. Nós estamos falando de gerações diferentes. Né? A nossa geração tem uma ligação diferente com o texto.
né? Nós até temos, às vezes, dificuldade em ler o texto digital. Então, nós vamos dizer que nós somos uma outra forma de leitura. Mas o jovem, ele está conectado o tempo inteiro. Ele consegue assistir televisão, ele consegue mexer no computador, ele consegue ficar no celular o tempo inteiro. E parece que ele está atento a toda hora. Quer dizer, nós estamos falando de gerações diferentes. Que têm relações com esses textos de outras formas. A mesma, assim, eles vão ler, não acho que seja o texto digital vai fazer com que o texto impresso desapareça, de forma nenhuma. Sim. São formas diferentes de se ler, nós estamos lendo em suportes diferentes, em outras mídias, e acho que nós somos leitores. Nós temos aquele leitor contemplativo, nós vamos ter o leitor imersivo, e nós temos agora o bico, né, como diz a Lúcia Santaella. Então, assim, eu acho que há toda essa conjectura em torno da leitura, e nós não podemos prescindir dessa leitura digital e dizer assim que o sujeito não é mais leitor porque ele não lê o texto impresso. Então isso é muito equívoco nosso, e aí que eu acho que um pouco as nossas pesquisas caminham para isso, para esse olhar que a gente tem que ter, porque o professor diz assim, meus alunos não leem. Mas não leem o quê? Não leem o que você quer que ele lê, ou ele não está lendo nada realmente. A gente sabe que nunca se publicou, nunca se teve tanto acesso à leitura como se tem ultimamente, e nós podemos dizer que o jovem não lê? Claro que não. Né? Então isso é algo que mexe com a gente, e acho que nós temos de voltar o nosso olhar para essa leitura. Você tocou num ponto que é extremamente importante. Hoje se lê muito e se lê livros também, mas não são os livros da literatura canônica ou os livros clássicos também conhecidos, né? Como Machado de Assis, principalmente alguns autores que são mais densos, né? Machado de Assis ainda alguns gostam até de ler, mas autores mais densos, como Guimarães Rosa, que há uma dificuldade de penetração muito maior, é mais difícil. E aí se pensa que esse jovem não lê, mas na realidade ele lê, só que não o impresso. Ele gosta de ler o livro de papel, né? Mas outro tipo de literatura. Então, qual seria, o que você poderia dizer, lá em Passo Fundo, na região do Sul, quais são os livros impressos que hoje o jovem lê mais? Eu acho que são os mesmos livros que são lidos aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, que nós temos toda essa questão da mídia, nós temos toda uma questão televisiva em cima dos livros, né? Então os nossos jovens lá leem Guerra dos Tronos, Jogos Vorazes, eles leem toda essa coleção dos vampiros. Querido John, John Green está aí, eles estão lendo isso, mas eu acho assim que nós não podemos dizer que esta não é uma literatura. Vamos trabalhar com isso, vamos ver por que eles estão lendo isso, de que forma nós, como professores, podemos trazer essa leitura para dentro da sala de aula e fazer uma leitura crítica e, de repente, a partir desse livro, vamos chegar, digamos, do John Green lá, do Escrito nas Estrelas, A Culpa das Estrelas, e de repente a gente pode chegar a algum Romeu e Julieta, vamos pensar num Shakespeare, porque nós temos ali uma questão da morte, e que às vezes é um tema polêmico que nós pensamos que os nossos jovens não têm condições de abordar, nós queremos poupá-los, e de repente eles precisam, e eles estão lidando muito bem com esse tema, porque eles estão lendo sobre isso. Então, por que não trazer, a partir disso, trazer algo mais clássico também, que é um Romeu e Julieta? E falando nisso, da leitura, eu observei que você fez acho que no mestrado ou no doutorado, sobre a leitura feminina. Você pode falar um pouquinho? Eu sempre tive muito interesse pelo que as mulheres leem, né? Então, assim, eu tinha muito... como é que a leitura chegava nessas mulheres, se essas mulheres tinham uma leitura censurada, porque durante muito tempo no século XIX a gente pegou Emma Bovary, né, ela foi castigada por suas leituras. Nós vamos ter a Lúcia, a Luísa no Primo Basílio, que também era leitora, a própria Capitu era leitora, então sempre me chamou muito a atenção. Então eu queria ver como em Passo Fundo as mulheres liam.
Então, nós estamos falando de uma cidade que fica a 280 quilômetros ao norte, né, de Porto Alegre, no interior, que não tinha livraria, nós não tínhamos internet. Como é que foi feito isso? Então, eu trabalhei com 3 gerações de mulheres. Eu fiz um percurso de 100 anos da história da leitura feminina em Passo Fundo. Trabalhei com mãe, filha e neta. E qual foi o resultado? Olha, foi algo assim muito interessante, porque a primeira geração, que era a geração das avós, eu sempre imaginava que a mãe fosse alguém que fosse muito importante como mediadora da leitura. E não é a mãe. Nós vamos ter pais maravilhosos que fizeram essa parte da contação de histórias, da oralidade, das histórias de vida, das histórias da Bíblia, da história de quando eles vieram da Itália. Nós vamos ter a segunda geração que já teve acesso ao mercado de trabalho, que optou ou não teve outra escolha senão ser professora, né? Então, aquela questão da professora, o contato com Monteiro Lobato, né? Aquela formação do leitor maravilhosa, que leram muito Tesouro da Juventude, leram muito. E a terceira geração, que vem a ser a nossa geração, em que teve esse período da ditadura militar, que teve um pouco da leitura cerceada, mas cerceada e não se percebeu que essa leitura foi cerceada, por assim dizer, mas que também leu muito em função da coleção Vagalume, né, que nos formou muito. Nós fomos formados pela coleção Vagalume, mas nós lermos coleção Vagalume era algo. O que me incomoda muito é que hoje a gente chega nas escolas com todos esses planos, o PNBE estando aí, o governo investindo muito. Só fala para o nosso telespectador o que é PNBE, porque a maioria não conhece. O PNBE é o Programa Biblioteca Escolar. É um programa implementado pelo governo federal que compra livros, né? É um projeto muito sério em que há feito uma análise desses livros por uma comissão, e esses livros são comprados pelo governo e são enviados a todas as escolas públicas brasileiras. Então, há todo esse investimento em que tu trabalhas com diferentes gêneros textuais, você trabalha com texto de boa qualidade, com textos para ensino fundamental, Fundamental 2, ensino médio, EJA, para educação infantil. E esses livros estão encaixotados muitas vezes nas escolas. E o que o professor está fazendo, né? Então, isso é algo que nos incomoda, porque me incomoda a mim, porque eu trabalho com o aluno, eu trabalho com o futuro professor de língua portuguesa, de língua estrangeira, e mostrando que eles têm que trabalhar com a leitura, não é algo que se faz só na literatura. E você tocou num ponto importante, que é o trabalho com a formação do professor, que é o trabalho com aquele que vai estar na sala de aula e que tem por função trabalhar a formação do leitor no nível acadêmico. Falando nisso, nós sabemos que foi instituído há poucos anos o PROCAD, que é o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica. E dentro das ciências humanas, esse programa foram poucos os aprovados nacionalmente. E um dos programas contemplados para ser a equipe associada foi a Universidade de Passo Fundo, juntamente com mais três universidades. A Universidade da Unesp de Marília, do mestrado em Educação, com a professora Cíntia Giroto, que é a coordenadora do projeto. Que é a coordenadora desse projeto, foi aprovado. A UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, com a professora Maria Amélia Dalvi. Então, eu gostaria que você falasse. E a Unesp de Presidente Prudente. E a Unesp de Presidente Prudente, com a professora Renata Junqueira. Então, olha só, você lá no Sul, e nós aqui em São Paulo e no Espírito Santo, unindo 3 estados diferentes, com 3 realidades diferentes. Certamente a leitura feita no Espírito Santo não é a mesma feita em Passo Fundo, que não é a mesma feita em Marília ou em Prudente. O que você pode falar para a gente sobre esse programa? Eu sei que esse programa, e vocês estão trabalhando com o objetivo de fazer um mapeamento
desse professor que entra na universidade, nos cursos de pedagogia, nos cursos de letras, e como esse professor entra, que tipo de formação leitora esse professor traz quando ele entra para a universidade para fazer esses cursos. Fala um pouco para a gente disso. A nossa ideia é realmente ver como é que esse licenciando entra. Então, tanto é que o projeto foi aprovado o ano passado, mas está sendo implementado esse ano, em 2014, e o primeiro instrumento de avaliação vai ser aplicado a partir do primeiro semestre agora de 2015, em que logo na primeira, segunda semana que o acadêmico de letras e de pedagogia entra, vai ser aplicado um questionário, porque nós queremos saber como é o nível de leitura, qual é a bagagem de leitura que eles trazem. Então, antes de eles serem assim contaminados por um professor de literatura, que pode vir apresentar uma literatura maravilhosa e que ele venha com conhecimento, e também nós, além da gente fazer todo esse mapeamento, nós também queremos entrar com ações que trabalhem com esses futuros professores de formalização, de mudar essa questão da mediação da leitura. Principalmente porque nós sabemos que a maior parte dos professores que são formadores de leitores, muitas vezes não leem. Muitas vezes dão literatura, mas em cima da visão de outros e não da própria leitura dele. Não é isso? Principalmente a questão da historiografia da literatura, né? Então, algo assim que nós lá em Passo Fundo já não fazemos mais isso. O nosso curso de letras já passou por uma reformulação, nós não temos mais literatura brasileira 1, literatura brasileira 2, nós trabalhamos com temas não gêneros, nós trabalhamos com romance, poesia, drama, literatura na escola, literatura de expressão portuguesa contemporânea. Então nós vamos trabalhando com essa questão dos gêneros e nós podemos trabalhar, digamos, no romance, a gente pode fazer pegar desde de Dom Quixote e chegar a Milton Atum. Então nós fazemos um percurso diferenciado da evolução desse romance, também estudando a evolução do leitor, né? Porque o leitor que lia Quixote não é o mesmo leitor que, quando foi lançado o Quixote, que leu Milton Atum hoje em dia, né? E quanto tempo faz que vocês já mudaram essa grade? Nós não temos nenhuma turma formada ainda, eu acho que nós estamos no sexto, sétimo semestre. Então foi algo muito estudado, muito pensado, também reflete a concepção que se tem do próprio programa de pós-graduação, né? Então que se faz essas pesquisas, se vai vendo que essas concepções de leitura vão mudando isso. E já dá para ter um reflexo do que esse trabalho vem produzindo? Eu acho que sim, porque o nosso acadêmico, o nosso licenciando, ele já tem mais uma visão da literatura em que ele vê assim, eu posso aplicar isso aqui numa aula de língua inglesa, eu posso ensinar os meus alunos em língua inglesa ou língua estrangeira a partir da literatura, adotando diferentes estratégias de leitura. Eu posso trabalhar com a literatura eletrônica e trazer e mostrar que nós não precisamos trabalhar só o gênero gramatical, trabalhar só na questão da gramática, mas que a literatura não é o barroco, o arcadismo, e sim a leitura de um todo, de trabalhar com diferentes gêneros literários. É isso mesmo. Você, há pouco tempo, fez um capítulo de livro para o livro que vai ser lançado agora pelo projeto do Observatório da Educação, que nos apoia aqui nesse programa. E você escreveu sobre história em quadrinhos, juntamente com o Hernani, que é também professor na Universidade de Passo Fundo. Fala pra gente um pouquinho da história em quadrinhos, né? Que é um gênero muito apreciado pelo jovem. Muito apreciado pelo jovem e durante muito tempo banido da escola, porque não era bem visto, não era um texto que não era considerado literário, né? E a gente sabe que o aluno nosso, principalmente os de hoje em dia, mais uma vez, ele é extremamente imagético. Então nós podemos aliar, quer dizer, isso é no Brasil, nós sabemos assim que nos Estados Unidos um prêmio Pulitzer foi dado ao Maus, todo escrito claro que não era um texto para jovem, mas é uma graphic novel. Então nós temos essa narrativa
que nós não valorizamos. Então, nós estamos trazendo, como nesse meu artigo, eu defendo a ideia de que o quadrinho é uma forma, sim, de se formar leitor, né? De trabalhar, de iniciar o gosto pela leitura a partir do quadrinho. É algo faz tanto sucesso diante da garotada, que a gente vê assim, ó, esses comic books como são vendidos, né? Então eles aguardam os encadernados, eles leem Sandman, eles leem tranquilamente. E agora nós temos as adaptações, Metamorfose foi adaptado para quadrinho, nós temos o Alienista, que está uma bela de uma super adaptação para o quadrinho, porque o jovem consegue ler mais fácil, né? Então nós estamos trazendo os clássicos para uma outra mídia, por assim dizer, e que vai atrair o jovem. Bacana. E se você puder, né, trazer para a gente aqui uma fala de algo que ficou marcado para você nessa sua experiência de pesquisas com literatura, principalmente literatura infantil, o que você acha que marcou você em todas essas pesquisas que você pode dizer assim, olha, uma pesquisa que eu fiz ou um tema que eu vi me marcou profundamente? Eu sou muito marcada pela leitura feminina, né? Isso me chama muito a atenção, é algo assim que me seduz muito, tanto é que eu ainda continuo, um dos meus projetos de pesquisa é sobre essa leitura efetuada pelas meninas, né? O que essas meninas estão lendo hoje, porque me preocupa alguns tipos de textos que me parecem muito próximos ao que a minha geração, segunda geração de mulheres pesquisadas liam como aquela literatura água com açúcar. Júlia? Algo Júlia, mas na época era M. Delis, Madame Delis, como algumas falavam assim. E isso me preocupa quando a gente tem um personagem feminino como a Bela, do Crepúsculo, né, que é uma personagem fraquinha, né, em que quer um príncipe encantado. É claro que a gente sabe que as meninas precisam ler isso, mas assim, por outro lado, a gente sabe que o texto, quando vamos trabalhar com uma literatura infantil, com um texto para uma criança de 5, 6, 7 anos, a gente sempre diz assim, vamos trabalhar com textos emancipatórios, em que a gente tem personagens que se desafiam, que enfrentam o problema e eles são emancipados, é uma leitura emancipatória e não conformativa. Isso nós temos muito marcado na literatura infantil de boa qualidade, né? Nós temos Ana Maria Machado, vamos citar Ruth Rocha, né, e Fernanda Lopes de Almeida, em que a gente tem isso aqui. Isso eu estou falando das mais antigas, mas hoje em dia a gente tem Marina Colasanti, que tem um outro olhar sobre a mulher. E eu fico muito preocupada que na literatura de jovens a gente tem esse tipo de personagem que não vai agregar. Mas, por outro lado, a gente sabe que é durante a juventude, né, as meninas que fazem esse tipo de leitura, que vamos dizer que não seja uma literatura literária, mas que seja essa literatura de evasão, que tu vai pensar no teu príncipe encantado, mas tu vais fazer depois uma transição para um texto de qualidade. E aí que eu acho que é essencial a função do mediador eficiente. É esse mediador que converse com ele sobre, olha, vamos ler tal livro, mas isso aqui me remete a Jane Austen. Quem foi Jane Austen, né? E aí vamos trabalhar com Orgulho e Preconceito, como é que era no século XIX, as mulheres, como é que era. Trabalhar também com Kate Chopin, que é uma autora norte-americana maravilhosa. E nós estávamos conversando há algum tempo aqui e percebemos que você estava comentando comigo sobre Orgulho e Preconceito, né, de um trabalho que foi feito, foi realizado e que muitos não percebiam, né, não conseguiam ver um pouco mais profundamente as temáticas que estão subjacentes àquilo que está mais claro, mais evidente na história de Orgulho e Preconceito. Então, para a gente finalizar o programa, porque nós não temos mais tempo para continuar e está tudo tão muito gostoso para falar, o que você aconselharia aos nossos futuros professores, né, para esse trabalho que a gente tem com a literatura, com a formação do leitor, né? O que você deixaria, vamos dizer, de dica,
ou de uma fala que pudesse ajudar a quem está querendo entrar nesses meandros da leitura? Eu acho que a primeira coisa, tu tens, não, para você formar um leitor, você tem de ser leitor, você tem de amar aquilo lá, né? Então eu sempre digo assim para os meus alunos, como é que eu vou ser açougueiro se eu sou vegetariano, né? Então tu vais vender esse livro porque você ama, e nem todos os livros a gente tem de amar. Mas mesmo assim, aquele livro que você não gosta, você vai ter um parâmetro para dizer, olha, não é bom por isso, por aquilo, e debater. Eu acho assim que o debate, a leitura compartilhada, então eu acho que as crianças, em todas as fases, você chegar, você conversar com a criança sobre o livro que ele está lendo, vamos ler um livro, vamos contar essa história e vamos conversar. Eu acho que o olhar do outro é muito importante, essa leitura compartilhada, e acho que isso muito se perdeu na escola, né? Então, hoje em dia a gente ainda vê, infelizmente, as tais fichas de leitura, né? Então, assim, cada criança lê um livro ou aquelas listas imensas de leitura e a leitura fica vaga porque você não lê, nem mesmo os professores leem. Então, eu acho que também são momentos, assim, de você parar e conversar com a criança ou mesmo com os teus colegas, assim, em sala de aula, fazer um grande círculo, né? Nós fazemos muito grandes círculos e cada um vai dando sua opinião sobre, ou aquela opinião apaixonada, professora, como é que você me dá um livro desses? Isso é um livro que não pode ser feito. Então eu tive uma reação assim com uma disciplina que eu ministro esse semestre, com romance, que eles leram Milton Atum e uma das meninas ficou muito indignada com um livro Dois Irmãos, em que insinua o incesto. Professora, como é que eu vou trabalhar isso em sala de aula? Trabalhando. Eu acho que nós também temos que nos arriscar e trazer os temas polêmicos para dentro da escola, e a literatura nos possibilita esse tipo de discussão. Principalmente porque a leitura nos faz ver o mundo, né? E nos faz entender o mundo, né? E o programa Diálogos do Saber fica por aqui. Agradecemos a sua presença até agora conosco. E qualquer dúvida ou sugestão, envie para reginamomesso@uol.com.br. Até mais!